Oi, gente, tudo bom? Olha a gente aqui de novo em mais um podcast da Martech Co no Tech Club. E hoje a gente vai falar sobre educação, treinamento. E ninguém melhor para a gente falar sobre isso do que uma baiana que eu conheci há bastante tempo atrás, Carol Manciola, que ela me mostrou o que que é treinamento. Até então, eu não considerava nada treinamento. Ela sabe disso. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, Ieda. Eu vim no carro contando exatamente a nossa história, né? Não. E você sabe daquela particularidade da nossa história que eu desejei que o avião caísse, Eu né? sei disso. Aqui hoje, né? Estamos Graças a aqui. isso, né? Não, e eu acho bem interessante, porque quando a gente começou, isso faz bastante tempo, né, Carol? Sim. Tem mais de 15 anos? Não Tem tem? 20? 13 anos, 13 mais ou anos, menos. então por aí. A gente, na época, já questionava a venda de produto, a venda de Uhum. valor, a venda de serviço. Eu trabalhava numa empresa 100% serviço, de um produto técnico, né, que tinha que ter toda uma especificação para você preparar esse gestor. E a gente só tinha reclamação assim: ah, mas é preço. Ah, mas é preço. E eu tenho uma frase que foi de um chefe que eu tive muito tempo atrás, que o vendedor é mais fácil pedir perdão do que permissão. Exato. E aí ele vem e pede, ele pede o perdão depois, e ele vai tocando. Mas a gente sabe que vender o preço, eu vou cair num commodities, eu não vou conseguir. Fala um pouquinho disso, porque você é fera nessa questão do preço, com o teu livro também, eu li, né? Fala um pouquinho, porque eu acho que esse recado é importante para esse É. pessoal que reclama muito que vender preço é difícil. Pois é, mas assim, se fosse fácil, não chamava trabalho. Se fosse fácil, não estariam pagando a gente para fazer. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando o vendedor ele vai para o desconto, né? Porque quando chega no processo de negociação, eu costumo dizer que na Tailândia, tá? Aqui no Brasil não, isso não Não, não acontece. acontece. Mas lá na Tailândia é muito comum que o vendedor ele passe mais tempo negociando internamente para conseguir um desconto do que tentando mostrar para o cliente o valor daquilo que ele vende. E aquele desconto que muitas vezes faz um vendedor fechar uma venda é o que pode tornar ele dispensável no processo. Porque se eu tenho um produto incrível e tenho o melhor preço, por que eu preciso de um vendedor? Né? O cliente ele vai chegar até a gente de uma forma, né? E vai tornar esse vendedor, ele, de certa forma, dispensável. Então, parte do trabalho do vendedor hoje, aliás, eu diria que o trabalho do vendedor hoje é exatamente sair dessa seara. Por quê? Porque quando a gente fala da venda, a gente está falando da venda transacional, da venda consultiva e da venda empreendedora. Então, a venda transacional é preço. Eu sei, eu quero comprar uma água, eu sei quanto custa uma água, e para mim, se não faz diferença entre É água uma X e água. Y, eu vou pegar a água mais barata. Mas até a água, você compra a rosinha, a verdinha, né? Você compra uma água pela embalagem, você compra água pela marca, porque não é simplesmente pelo produto que é a água, é pelo valor que aquilo tem para você. Então, numa venda transacional, eu colocar os produtos na prateleira ou no e-commerce e o cliente ele tem a capacidade de tomar uma decisão sozinho. Quando eu vou para uma venda consultiva, aí eu preciso de um vendedor, de um profissional que vai conseguir mostrar para o cliente, dentro das suas opções, qual é a que mais se encaixa naquilo que é valor para aquele cliente. E quando a gente fala principalmente de tecnologia, do mercado de tecnologia, a gente está falando de uma venda que ela deveria ter um perfil mais empreendedor, que é quando eu entendo qual é o impacto que a minha solução vai ter no seu negócio. E aí eu saio dessa seara, porque eu não estou discutindo o quanto vai ser desembolsado por aquela solução, mas o quanto que aquela solução vai me trazer de embolso, que pode vir em forma de economia, né? Ou pode Custo. vir diminuição de custo, Uhum. ou pode agregar algum tipo de valor ao meu produto. Então, para mim, o papel do vendedor que quer bater a meta dele é ajudar o cliente a bater as metas dele. E Perfeito. por isso que conhecer o que é valor para aquele cliente é o que vai fazer com que essa argumentação ela se torne muito mais poderosa e que o vendedor ele cumpra de fato seu papel. Eu acho que quando você coloca essa questão do ROI, do custo, porque a empresa tem um balanço, a empresa tem um DRE e ela tem que acompanhar isso, não tem jeito. E a gente fala que não bate a meta, né? Isso é um custo. Vira OPEX, não tem jeito. E aí, quando você fez o Bora Bater Meta, e eu li ele de novo agora, tá, Carol? Eu li na época, quando eu comprei o livro com você, que a gente lançou no Sim. Rio, e eu li ele de novo, há 2 semanas atrás, já estava com ele. Eu até falei, deixei meu livro, porque ele está todo riscado, né? Quando eu olhei o livro, eu disse, caramba, a Carol foi o astro. Eu até te coloquei isso escrito, Uhum. porque quando eu li ele de novo, a gente está falando de 2019, e você Exatamente. escreveu antes. Porque tem um período antes. E tudo que Exatamente. você escreveu, inclusive sobre a venda digital, aconteceu. Como é que você previu isso, mulher? Nossa, você sabe que Ela é a Astra. eu lancei o livro em 2019 e a pandemia chegou em março de 2020, né?
E na época, eu lembro que o subtítulo do livro ele chamou mais atenção do que o próprio título, porque eu estava na pegada do Bora Bater Meta. Mas aí, quando você lê o desafio da venda presencial no mundo digital, eu acho que foi isso que fez ele se tornar, de fato, um best-seller. Mas a gente, né, que está nesse mercado, a gente percebe que é uma tendência. Eu acho que o que a pandemia fez foi dar uma acelerada na necessidade de olhar para isso. Porque é aquela história, né? O vendedor, eu sei que você estava programada para fazer essa pergunta, mas já adiantando, né? O vendedor vai ser substituído por uma máquina. Ela já foi na minha pergunta, assim, que eu vou provocar ela, né? Porque, inclusive, essa foi a discussão que a gente começou lá no Instagram. Porque, assim, em 2020 era a pergunta que todo mundo me fazia em todo podcast, toda entrevista. Carol, os vendedores serão substituídos por máquinas? Eu falei, vamos lá. Primeiro, o vendedor que se comporta como uma máquina, com certeza vai. E, na boa, a gente sabe que tem vendedor que se comporta como máquina. Ponto. Né? Tirador de pedido. Ele vai lá, ouve o que o cliente quer, entrega para ele aquela solução. Briga mais dentro da empresa do que, né, vende valor, etc. e tal. Ele se comporta como uma máquina, ele vai sumir nesse processo. E aquele vendedor que não conseguir utilizar a máquina. Porque hoje, com todo esse advento, né, de ChatGPT, inteligência artificial, vai acabar o mundo, eu falo, gente, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de ser cada vez mais humano. Eu estava olhando outro dia para o algoritmo do Instagram, fazendo um paralelo, e o Instagram, ele valoriza muito quando você faz um Reels e você posta na hora, sem edição. Então, o que o Instagram está entendendo? Não deu tempo de você usar a inteligência artificial. Aquilo ali é sua essência. Então, tudo aquilo que a gente coloca a essência do ser humano, e não é conversa fluffy, né, de alguém que está agora, o ruto da humanização, não. Mas é isso que vai fazer a diferença. Então, é aquela história, na boa. Eu, como empresária, se eu puder não ter que contratar alguém, eu não vou contratar essa pessoa. Se eu puder não gastar com aquilo, eu não vou gastar com aquilo. Agora, na medida em que você traz alguém para trabalhar no seu time, principalmente de vendas, você espera que ele agregue valor a esse processo. E você agrega valor, inclusive, batendo as suas metas. Então, é aquela história. Um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano sem atingir as metas, das duas, uma. Ou a meta está muito mal estipulada, porque vamos considerar que isso acontece, ou tem uma questão de performance que precisa ser considerada. Porque uma coisa é ninguém estar batendo a meta. A outra coisa é algumas pessoas não estarem batendo a meta. Então, dentro de um mesmo contexto, com o mesmo produto, com o mesmo serviço, a gente precisa investigar muito mais quais são as questões de performance. E eu, Carol Manciola, nunca vi nenhum CRM na minha vida, e olha que eu conheço quase todos, o item na hora de perda, né? Porque cliente sumiu, mudou o foco, o preço, o budget, mas não tem assim, não dei o meu melhor. E a gente sabe que algumas perdas que acontecem em vendas, a responsabilidade foi da maneira como o vendedor conduziu essa venda. A gente também tem que considerar isso no rolê. Não, eu acho que você tocou em CRM e eu comecei minha vida com CRM. Né? Eu fui Síbel, né? Me Clarify lá atrás. Eu não gosto de falar muito porque vai saber minha idade. Né? Então, eu acho que esse dilema existe. Eu queria que você falasse um pouquinho da falta de sincronicidade entre marketing, entre vendas, e isso gera esse calor ainda, acontece, né? Oh, Deus, adoro. 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 Ontem passei 1 hora com uma das pessoas lá do time comercial falando exatamente sobre isso, né? Que é como você cria uma mentalidade, um mindset data-driven, porque, assim, hoje em dia a gente tem acesso a todos os dados, mas o que falta é a curiosidade sobre eles. Então, como gestor comercial, que é, para mim, a pessoa que tem esse papel, né, de fazer essas conexões todas entre os dados que estão disponíveis dentro do CRM, as informações que você tem, até que não tem a ver com CRM, a gente está falando de inteligência de mercado, e o papel do vendedor, ela é fundamental. Vou deixar o marketing de fora por 1 minuto. Mas só essa perspectiva da gestão comercial, ela já traz uma série de informações que precisam ser concatenadas. Então, na hora que você abre lá um CRM, você tem muita informação. Ontem mesmo, eu conversando com essa gestora, eu falei, olha só, você já parou para perceber? Você já percebeu que quando você olha para todas as perdidas, você tem aqui 80% das coisas que seu time perde estão depois que a proposta foi enviada? Poxa, tem um trabalho gigante, então o time está reclamando que está fazendo muita proposta. Mas a proposta não está indo nem para a etapa de negociação. É a qualidade da proposta que está ruim? É a qualidade da oportunidade que está ruim? É a falta de follow-up? Então, o dado, ele vai... Eu sempre falo que o indicador, ele vai te indicar aonde que está a dor. Mas aí você tem que fazer um processo, como dizia a medicina, de atenção primária e fazer todos os exames necessários para poder tentar entender qual é a causa daquilo.
Então, o papel do gestor comercial é utilizar os dados como uma referência para saber aonde que ele vai dar um mergulho um pouco mais profundo, até porque assim, né, e eu sempre falo, a bagagem do vendedor, ela não é leve. Então, não vamos achar que é uma coisa simples fazer o que essa galera faz, porque assim, não é. Então, eu preciso considerar que o papel de um gestor comercial é limpar a barra, é facilitar a vida. Em algum momento, eu preciso entender um pouco mais como é que é esse dia a dia da operação. E aí é que você sai do dado, né, para o dia a dia, que é vou acompanhar a visita, vou acompanhar na rota, vou conversar com o cliente, vou olhar a qualidade da proposta que está sendo enviada, vou discutir antes de uma apresentação e preparar essa pessoa, fazendo um role play ali de que perguntas que podem surgir. Então, isso é muito importante. Mas, quando a gente pensa em venda, venda não é uma área solitária dentro de uma empresa. E aí você tem que olhar para marketing e para CS. Então, CS, hoje você então. tem o CS, né? Eu sei. Então, assim, marketing precisa gerar um posicionamento que garanta que as oportunidades que vão surgir são oportunidades que se conectem àquilo que a empresa vende, porque aí é aquela história, se eu estou perdendo muita coisa na etapa 1 do funil, provavelmente é porque o lead está desqualificado. Ou porque o time entre o recebimento daquele lead e o retorno que eu estou dando para o cliente está sendo alto. Então, eu preciso olhar para aquele lugar. Então, o marketing ele vai ter esse desafio. Eu sempre falo que o marketing ele dá voz ao propósito. A venda coloca o propósito em movimento. Porque nada acontece até que uma venda seja feita. E o CS escuta essa venda. E o CS é o que Ele cumpre a traduz, promessa, ele né? compra, ele escuta e traduz e Né? cumpre, exatamente. Exatamente. E aí aquela história, se o marketing faz um trabalho ruim, o lead vai chegar torto. Aí o vendedor tem que bater a meta, ele vai fazer uma venda errada. E a venda Perfeito. errada vai gerar um processo de implementação péssimo, que vai acabar com a reputação, que vai dar mais trabalho para o marketing. Isso, Então a gente tem exatamente. que olhar para essa cadeia de uma forma muito mais ampla. Por isso que não dá para você viver nas ilhas. E eu sei, na Tailândia é muito comum, né, a briga entre marketing e vendas. Isso. E eu sempre falo Na isso. Finlândia também, que é o melhor Na local para Finlândia, tudo morar. lugar longe, né? Isso. Aqui não. Mas esse é um ponto importante, porque às vezes a própria área de CS tem muita informação e a gente está fazendo pesquisa com o cliente. Eu, como gerente comercial, preciso entender o processo de marketing, preciso entender o processo de CS. Eu, como CS, preciso entender de vendas, preciso entender de marketing. E por aí vai. E essas três áreas precisam se ajudar, porque no final das contas, né? E aí vem o lado romântico da Carol, que ele existe também, toda empresa nasce para cumprir determinado propósito. Então, assim, eu estou ali para atender algum tipo de necessidade. Eu falo muito isso. Né? Se eu abrir um negócio, se uma empresa existe, ela tem uma coisa que precisa acontecer. E para que isso precisa acontecer, essas três áreas precisam funcionar Trabalhar. e todo o back-office precisa dar suporte a esse rolê. Né? Então, assim, a empresa não é feita por pessoas, né? A empresa são as pessoas. São as pessoas. Então, Não, é super perfeito. diferente. Quando você colocou essa parte de processo, ele é um dos ofensores principais do não batimento de meta, né? Quando eu falo numa empresa menor, isso fica mais fácil, porque você tem menos pessoas naquele ciclo e aquele processo que está feito num papel de pão funciona, né? O seu Manuel da padaria sabe quantas pessoas vão lá, que quem compra, a Carol compra aquele pão todo dia, e ele já fala, o CRM está ali com ele. Mas ele não tem um CRM sistêmico, mas é o mundo. Mas quando eu falo numa empresa de 30 mil funcionários, aí a cultura data-driven, que tem que começar lá em cima dos gestores, porque se não começa e também não desce, não adianta nada. Por exemplo, eu vim de um mercado que dado é o que mais a gente tem. Né? Agora, saber usar o dado e saber pedir o que você quer, a pergunta certa para aquele dado, Isso. é um problema. Então, quando você falou desse processo, a gente tem essa deficiência. E o segundo ponto que eles colocam, Carol, é a falta de treinamento. E eu fiquei muito surpresa o quanto eu fui estudar para falar com você, 56% ainda não colocam verba para treinamento nas empresas. Então, eu acho que isso é um desafio que você vem construindo há anos, né? Mudar essa percepção nos gestores, porque aí eu estou falando dos decisores. Sim. Você, quando vende um produto desse, são os decisores que têm que enxergar qual é o ganho. Valor. E eu também perguntava muito para vendedor, e aí a IEDA fazendo as pesquisas internas, por que a gente não consegue aplicar no outro dia? A gente chega mega empolgado pós um treinamento. Porque o treinamento é energia, é adrenalina, te coloca para cima, tem todo um emocional trabalhado ali. E aí você volta para o mundo. Como se ele fosse real, né? E o outro foi imaginário. Em 3 dias acabou tudo aquilo. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque esse é um desafio enorme de treinamento, né? A área de educação corporativa, ela vem passando por um processo também de evolução, né? E boa parte dessa falta de fé que algumas empresas têm no treinamento, ela tem um motivo,
que é o treinamento eu não considero os desafios do dia a dia daquelas pessoas, ou você não consegue fazer uma ligação direta entre aquilo que você está oferecendo para o seu time em termos de desenvolvimento e o que eles precisam aplicar. Então, é muito comum você ver em pesquisas de avaliação de reação de adorei o treinamento, mas ele não se conecta com a minha realidade. Ou adorei o treinamento, mas assim, não consigo imaginar como colocar boa parte disso em prática. Então, hoje, no processo de desenvolvimento de uma solução educacional, o primeiro passo, né, e eu faço isso há bastante tempo, você sabe, é deixa eu ir para o campo. Eu preciso me vestir de frentista. Eu preciso saber como é o dia a dia, porque na teoria ninguém faz as coisas de uma maneira errada ou não faz da melhor maneira de forma consciente. Eu não faço as coisas da melhor maneira ou porque eu não sei como fazer de forma diferente, ou porque o meu modelo mental me leva para algum outro tipo de lugar, ou porque o sistema de recompensa e punição daquela empresa está me levando para um lugar diferente. Então, na hora que eu vou fazer um treinamento, eu preciso entender muito profundamente a realidade daquele público. Quando a gente faz treinamento de vendas, a gente tem uma ferramenta que nós usamos na Crescimento, que é o Seller Experience, né? Que está dentro do Bora Bater Meta, inclusive, que é deixa eu colocar o vendedor no centro para entender o que é que inspira essa pessoa, qual é o propósito dela, ela tem clareza de qual é o papel dela aqui na empresa, quais são os ofensores dentro da organização que estão impedindo ela de fazer o melhor e quais são os propulsores, né? A empresa tem uma marca bacana, a empresa tem um produto bem posicionado, etc e tal. E eu preciso entender muito bem quem é o cliente que esse vendedor atende e qual é o produto que é vendido. Porque o desafio do treinamento é trabalhar em cima de 2 pilares. O pilar 1 é dar significado, deixa eu ver se existe uma ligação direta entre aquilo que eu faço e o porquê eu faço e o para que eu faço. Então, muitos vendedores, eles estão ali tão focados em bater a sua meta, que ele se esquece que o impacto daquilo que ele está vendendo que é a real venda. Então, dentro de um processo de construção de uma solução educacional, eu preciso considerar que nós temos a responsabilidade de ajudar a fazer essa ligação entre aquilo que você vende e o que essa venda causa. E o segundo passo, que é o mais instrumental, que é como é que eu mapeio dentro de uma jornada de vendas, dentro de um processo de vendas, como é que essas etapas se dão. Por quê? Porque você vai falar para o vendedor, tem que fazer planejamento, aí você vai fazer um treinamento de gestão de carteira, vai fazer um treinamento de gestão de contas, vai fazer um treinamento de planejamento comercial. E tem que fazer rapport com o cliente, aí você vai ensinar, tem que olhar no olho, tem que apertar a mão, tem que sei lá o quê. E tem que fazer perguntas, você vai treinar spin selling, etc e tal. Tem que trabalhar as objeções. É o clássico. Fashion Selling Skill. Eu fiz isso muito tempo atrás. Exatamente, né? Solution Selling, Complex Sales, Challenge Sales. Tem metodologia para um tudo. Caramba. Isso. Mas assim, se eu primeiro... Desculpa. Se eu primeiro não me conecto à realidade daquele vendedor, eu não gero uma conexão empática. Então, ele precisa saber, no começo de uma entrega, que eu sei que a bagagem dele não é leve. Que eu sei que fazer o que ele faz é desafiador. Que eu sei que preencher CRM é chato. Eu sei que trava. Né? Eu tenho que trazer tudo isso. Gerir uma conexão empática. Depois, eu tenho que levar esse time, dentro de um processo de treinamento, cara, vocês já sabem fazer um monte de coisa. Porque eu não posso pegar uma turma de 10, às vezes 15 anos de experiência, colocar numa sala de aula e dizer, olha, vim aqui te dar um treinamento de técnicas de vendas. O cara vai dizer para mim assim, amiga, né? Faço isso, você estava saindo da maternidade. Então, beleza, vamos considerar que existe uma experiência ali dentro. Por isso que a gente fala tanto de andragogia. E aí vem o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes no processo de treinamento, que é quando você faz as pessoas se ajeitarem na cadeira. Que é quando você traz algum dado, alguma informação que gera um nível de tensão. Eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas vocês já olharam para o nosso NPS, como está baixo? Ou, eu sei que vocês fazem isso muito bem, e a gente está até batendo meta, mas olha a nossa taxa de conversão. Então, eu tenho que trazer à luz... Os KPIs para... algo que não esteja bom para poder dizer, olha, não estou dizendo que está ruim, mas dá para fazer melhor. Aí você ganhou o público. Então, essa jornada até esse ponto, que muitas vezes é desconsiderada num processo, numa solução educacional, ela é fundamental, porque eu ganho as pessoas gerando essa conexão, eu valorizo a experiência que elas têm e eu mostro que existe, independentemente do resultado estar bom ou ruim, tem algo que ela pode fazer melhor. E aí sim é que eu vou para os instrumentos, é que eu vou para as transformações de modelo mental, é aí que eu vou trazer a melhor metodologia considerando aquela realidade. Então,
respondendo objetivamente. Primeiro, né, não se valoriza, porque muitas vezes a área de treinamento, os consultores, as consultorias não conseguem mostrar o valor do seu trabalho, ficam muito naquela discussão só comportamental, sem entender o que essa mudança de comportamento vai trazer de resultado para a empresa. E o segundo ponto é, na hora de você desenvolver um treinamento que você quer que ele seja de fato aplicado, você precisa testar isso em campo. E para isso você precisa conhecer bastante a realidade daquelas pessoas. E nem sempre isso acontece lá na Tailândia. Hoje, a gente percebe o quanto os vendedores são valorizados. Tanto que eu recebo todos os dias no meu WhatsApp um pedido de ajuda. Como é que a gente chama? É Key Account. É Key Account. Aí a gente vai entrar em outra discussão, que eu adoro, né? Key Account. Aliás, eu descobri que eu esqueci o nome dela. M alguma coisa, que é uma guru. Do varejo. Do SXSW. Isso. Ela falou que... ela falou assim, não é que os empregos vão desaparecer, a descrição do cargo vai mudar. E eu falei, nossa, mas eu tô falando isso há tanto tempo, porque assim, eu não preciso mudar o nome do cargo do vendedor. Você pode chamar de key account, de consultor comercial, de gerente de relacionamento, enfim. É vendedor. Gerente de desenvolvimento de negócio. Tem tudo, aliás, é tudo, né? ISDR, BDR, não sei o quê, um monte de coisa. Porque o povo adora o inglês, né? Mas, na essência, o que está mudando é a descrição do cargo do vendedor. Então, ele precisa colocar dentro desse escopo, desse job description, né? Uma série de atribuições que estão muito relacionadas a, de fato, entrevistar, a dialogar, né? Ele precisa trabalhar muito a questão da sua reputação, porque por mais que exista uma reputação da empresa, se eu coloco o vendedor como parte do diferencial daquilo que eu vendo, a reputação dele é uma coisa que faz muita diferença. Eu preciso trabalhar muito mais do que relacionamento. Hoje, o aspecto da relevância. E eu preciso considerar uma questão chamada timing, que assim, vendedor que tem timing se destaca. Porque ele sabe a hora certa de oferecer, ele sabe qual é a mensagem que ele vai utilizar, ele sabe qual que é o canal. Então, timing não tem a ver com velocidade, nem pressa, né? Timing tem a ver com uma hora certa. Então, quando eu falo que tem uma questão de ter as manhas, né? A gente está falando, na verdade, de growth. É growth. Né? Que é... Mano, fiz um negócio, funcionou, eu repito. Fiz um negócio, não deu certo, vai fazer eu mudo. Vou hackeando realmente esse sistema para encontrar essas brechas e... É o growth hacking. Um growth career, growth sales, sei lá. A gente pode criar o nome que a gente quiser. Tudo bonito. Outro dia, é o growth reputation, que eu discuti num podcast também. Mas essa é uma perspectiva. Então, hoje, não dá para simplesmente você pegar uma pessoa que não deu certo em nada, ou que está em dúvida, e colocar ela na área de vendas e... Né? Porque você mesmo trouxe uma coisa importante. Ele é a cara da minha empresa. Eu sempre falo isso sobre taxa de conversão. Mas a nossa empresa está batendo meta. Com que taxa de conversão? Nossa, 25%. Mas eu sei que 25% é a taxa média do mercado. Você já parou para pensar que 75% de tudo que você coloca na rua é negado? Isso está falando sobre você também. Então, assim, eu preciso olhar para os indicadores para poder tentar entender melhor como é que eu formo esse time comercial? E hoje, dentro da área comercial, a gente segmenta. Além de você ter marketing, vendas e CS, dentro da área de vendas, você tem pré-vendas, você tem o closer, você tem o hunter, você tem o farmer, BDR, SDR, o que trabalha top account, o medium account, o SMB. Você tem um monte de segmentação ali dentro. E assim, não é todo mundo, eu sou baiana, né? Não é todo mundo farinha do mesmo saco. Eu tenho competências diferentes. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou colocar fulano nesse segmento porque ele é mais sênior. Mais sênior para quê? Então não é só uma questão de entender do produto, ter tempo de casa. Tem a ver com perfil mesmo, né? Porque, por exemplo, as pessoas se confundem achando que as pessoas que são farmers, elas não precisam ser hunters. O farmer é mais hunter que muito hunter. Porque é o farmer que vai ter que ficar lá. Eu conheço a Ieda. E quem mais você conhece? Tá bom que você vendeu um negócio para essa empresa. Então, assim, esse trabalho de você já ter conseguido um resultado, ter que conseguir mais, às vezes é muito mais desafiador de você prospectar no mercado que a grama é alta. Você tá no namoro, no Hunter. Isso, quando a gente fala da casamento. Exatamente, farm é o casamento, tem que manter o casamento, dia. Exatamente. Então, isso tudo são questões que mostram que vendas não é só aquela coisa de somebody love, de ser um bom comunicador. Não, venda é ciência.
né? E Isso precisa aí. muito dessa técnica. Então, isso é uma mudança de paradigma muito grande. E a gente vê, infelizmente, ainda empresas que acham que tudo é na motivação, que tudo é no grito de guerra, que tudo é colocando sangue no olho. E assim, na boa, pode ser que até num curto prazo funcione, mas isso não se sustenta. E hoje a sustentabilidade é algo que precisa fazer parte não só dos negócios, mas de todas as relações. Você falou, o mercado PME é um dos mercados mais difíceis de trabalhar. E eu falo até por Que o experiência. volume é alto e a E rentabilidade às vezes é melhor. isso. E é um mercado de. Se eu for pensar em P, CNPJ no Brasil, mais de Sim. 3,8 milhões de CNPJ. Se eu penso no MEI, mais de 20 milhões. Então, assim, é um mercado gigantesco e a gente não tem capilaridade para vender Sim. nesse mercado. E eu falo qualquer negócio, não tem pessoas também E suficientes. tem a questão da Então, própria maturidade do mercado, que às vezes é, entre aspas, mais fácil você fazer uma entrada em termos de ser uma novidade, mas em compensação, em termos de maturidade, você tem um desafio muito maior. muito maior. E aí, quando a gente olha os modelos de canais que são feitos, aí eu vou nos canais mesmo analógicos que as empresas usam, vários canais, as parcerias que as empresas fazem para ter uma quantidade de vendedores suficiente para atender. E esses canais é a, é a representação da representação da minha marca. Como é que você enxerga no treinamento hoje, quando eu tenho CNPJs envolvidos, que a gente tem que capacitar e capacitar e capacitar, porque o canal contrata mais um vendedor, que contrata mais um, eles vão terceirizando tudo. E isso você levar esse conhecimento para todo mundo, na tua experiência de trabalhar com essas redes enormes que tem vários canais. É difícil, né? É, mas assim, boa parte de quando a gente pega, esse modelo funciona muito no mercado de tecnologia, muito no mercado de seguros, né? Você tem alguns mercados onde esse modus operandi, né, para você conseguir atingir uma capilaridade alta, ele é muito comum. Então a gente tem que trabalhar muito o papel do líder, do gestor ou daquela pessoa que está à frente daquela operação como educador. Então, assim, o papel, né, principalmente quando você trabalha com representante, que é uma pessoa que não é um CLT, né? Que você Isso. não pode dar ordem, que você não pode treinar diretamente, enfim. Então, é esse papel de educar, de você conseguir passar as ferramentas adequadas e também ensinar a pessoa a fazer as customizações necessárias para que ela consiga adequar e passar adiante, considerando os desafios de cada segmento, de cada região e principalmente de cada pessoa, tem sido o pulo do gato. Então, eu vejo hoje muita demanda de empresas buscando na área de educação uma solução que é como é que eu ensino os líderes, os gestores a educarem as suas equipes. Então, a gente fala muito sobre não só formação de multiplicadores, mas multiplicação de formadores. Muito diferente. Eu preciso ter um batalhão, é como se fosse um É go-to-market um- aí de educadores capazes de, poxa, eu te ensinei como vender esta água de uma maneira geral. Agora eu vou te ensinar em como que você customiza a venda dessa água e como você customiza o seu diálogo junto àquelas pessoas que você vai ter que treinar. Porque dá para fazer um paralelo entre o processo de vendas e o processo de educação. Então pensa, se eu vou vender, eu preciso me planejar, eu preciso me conectar àquela pessoa, eu preciso entender quais são os desafios que aquela empresa tem, eu preciso selecionar dos meus argumentos quais deles eu vou utilizar naquela discussão, eu tenho que negociar e fazer acordos até conseguir fazer o fechamento para que o projeto seja implementado e o cliente tenha sucesso. Beleza? Tá. Beleza. Quando você é um líder, quando você é um gestor, quando você tem esse desafio de capilaridade, que você precisa, né, trabalhar um número grande de pessoas, o que você quer delas? Performance. O sucesso, né, do gestor é a performance. E aí é aquela história, eu tenho que fazer o processo do começo. Deixa eu tentar entender mais o mundo dessa pessoa. Deixa eu me conectar a essa pessoa. Deixa eu entender quais são os desafios daquela pessoa. Porque para umas pode ser falta de conhecimento de produto, para outras pode ser falta de conhecimento de técnica de vendas, para outra pode ser falta de motivação. E para cada tipo de dor, eu vou usar do meu arsenal de argumentos quais são aqueles que vão me ajudar a vender melhor a mudança de comportamento. E eu vou negociar acordos. Então, todo o processo, quando a gente fala de coaching comercial ou de mentoring comercial, ele tem que estar alicerçado nesse desafio, que é como que eu estimulo a performance, considerando os desafios que existem naquele canal, naquela região ou naquela pessoa, mas que me levem ao objetivo que seja organizacional. Então, é como se eu montasse ali o meu campo de batalha, onde eu quero chegar, na performance. Quais são os desafios? Os desafios pessoais e os desafios organizacionais. E eu preciso ter essa visão para conseguir fazer com que essa pessoa pule
né? Ou supere, ou resolva, talvez, em alguns casos, para que ela consiga chegar lá. Então, essa adequação da linguagem, ela precisa fazer parte do processo de educação quando nós formamos líderes, gestores, e ele precisa considerar o desafio que esses líderes e gestores têm na formação dessas pessoas que são aquelas que vão nos representar nas pontas nos diversos canais. Quando eu vejo um diagnóstico de uma empresa de maturidade digital, prospecção, desenvolvimento, proposta, quando eu olho o estágio da empresa, se eu for transformar essa empresa em digital, eu vejo a empresa de outra forma, né? Por quê? Porque a gente tem que conversar com todas as áreas. E o que a gente percebe? Falta líderes digitais dentro das organizações. E aí, líder digital não quer dizer que ele seja um desenvolvedor, tá? Porque o líder digital mexe com cultura, mexe com... Eu queria ouvir de vocês se vocês trabalham com isso também, essa liderança digital, porque o mundo digital dificilmente volta, porque a gente tem que usar ele como um benefício para a gente de bem-estar, né? De melhor entrega. Eu deveria parar de fazer trabalhos que a máquina faz melhor do que eu. Isso, porque esse é o conceito. Como é que você enxerga essa deficiência do líder digital? Olha, Ida, esse buraco é gigante, porque a gente passa por situações, às vezes, eu vou para a planilha, tá? A pessoa não consegue fazer uma leitura de uma planilha, não sabe o que é um year to date. O que é year to date? Eu vi que tem um YTD aqui, mas isso significa o quê? Perfeito. Eu outro dia, não, já tem tempo, graças a Deus, mas eu tive uma discussão com um gerente comercial de uma multinacional da indústria farmacêutica que não sabia a diferença entre 12% e 12 pontos percentuais. Ele falou que era uma questão de semântica. Eu primeiro preciso... Eu não posso ignorar que isso existe. E posso dizer, as empresas ignoram. Você contrata uma pessoa, você pega um vendedor maravilhoso e transforma ele em gerente, achando que ele vai saber fazer o que ele tem que fazer. Você traz pessoas de segmentos diferentes e elas não têm noção da linguagem daquela organização. Então, você vai para um varejo hoje, né, você vai trabalhar questões como gestão de estoque, supply, né, relação de S&OP, e tem gente que, tipo assim, eu não tenho ideia do que significa isso. Né? Tanto que eu costumo dizer o seguinte... RH, como é que ele ajuda nisso? Vamos lá, vamos um problema por vez, Ida. Um problema por vez. Né? Já chego no RH. Mas assim, imagina que... Eu sempre falo isso nas conversas que eu tenho, principalmente com diretores comerciais. Eu falo assim, é claro que a gente vai ter um problema de logística. É muito óbvio. Primeiro, o forecast que você passa não é o forecast que é vendido, porque eu tenho certeza que forecast é feito assim. Isso. Né? Você até bate o número, mas não é daquele produto nem para aquele cliente. Segundo, não sei o que acontece na maioria das empresas, que a venda é toda feita no final do mês. Sempre. E aí você começa a entregar... Então, assim, vai ter um problema de logística, ponto, vai travar. Eu não vou ter... E quando eu falo logística, não só de produto, mas eu preciso olhar para a minha esteira de capacidade, para o capacity. Não tem pessoa suficiente para entregar aquele tipo de projeto. Eu nem sabia que ele estava no pipe. A esteira toda. Então, assim, eu não olho para o pipe, não tem forecast, etc e tal. Então, falta... eu falo muito essa coisa os analfabetos digitais. Perfeito. E aí tem uma questão, no caso de vendas, que não tem nem só a ver com a questão do digital. Tem a questão de você olhar para números, porque por muito tempo o vendedor foi aquele cara que decorava, né, o que entendia muito de um produto e que tinha uma capacidade de se relacionar para poder colocar esse produto na hora certa, para o cliente certo, tudo certo. Então, hoje, essa coisa de você tentar olhar, né, que é a história do data-driven, de você olhar para os dados, né, de você olhar para as ferramentas, de você usar as ferramentas de uma forma adequada, né, que é aquela história. Hoje, todo vendedor tem um smartphone na mão, ou tem um laptop que fala, eu nunca sei se laptop, notebook. Por exemplo, eu cada vez menos uso o computador, eu só uso o celular. E-mail, não me mande e-mail, pelo amor de Deus. E-mail é coisa de gente antiga, né? E agora meu time de marketing, que é novo, é tudo Slack. Slack. Minha filha, eu agora hein? Tô digital. Então, assim, o vendedor está passando por esse processo. O RH, muitas vezes, está num outro mundo. Perfeito. Porque ele desconhece a realidade dessa turma. Então, eu sempre falo isso, toda vez que eu converso com o RH, que ele começa, não, porque aqui na empresa, o nosso RH, ele é muito estratégico. Eu falei, tá bom, como é que está o resultado da empresa? Vocês bateram a meta no último mês? Como é que você é uma área estratégica se você não sabe nem como é que está a performance da organização? Então, assim, por isso que eu falo, legal, né? Todo esse trabalho que você está fazendo. É só do vendedor na empresa. Mas é um buraco gigante. Então, assim, se as empresas não... E a gente está tentando pular uma fase, né? Que é
a fase do as pessoas não sabem, a gente está tentando ensinar, para as pessoas não precisam saber, porque o chat GPT vai resolver essas questões. Aliás, para que aprender inglês, né, gente? A gente pode estar agora falando e ali o sistema está traduzindo em tempo real e está tudo certo. Então, assim, uma coisa não substitui a outra. Não é um mundo de ou isso ou aquilo. É um mundo de isso e aquilo. Né? Se a gente for pegar, eu não lembro agora o nome do jogador de xadrez lá, né, que enfrentou a máquina. Então, assim, a máquina venceu todas as vezes. Quando é que se tornou imbatível? Quando máquina e homem trabalharam juntos. Então, assim, cada vez mais a gente entender que todas essas tecnologias, elas vêm não para substituir a gente. E eu garanto a você, nessa sua pesquisa de maturidade aí, que você pode cruzar maturidade com resistência. Perfeito. Que é, você pode fazer uma matriz, nível de maturidade versus nível de resistência. Você vai ver que a resistência, ela diminui à medida que a maturidade cresce, porque as pessoas começam a compreender que eu não estou colocando tecnologia para poder substituir as pessoas. Eu estou colocando tecnologia para que as pessoas possam ser cada vez mais pessoas. Não, essa reinvenção de portfólio, essa reinvenção de posicionamento, a própria marca, isso tudo influencia muito o negócio. Porque o negócio não é só o vendedor que está ali na frente. Não mesmo. Né? O negócio é toda a empresa. A empresa tem que respirar esse negócio. Então, quando a gente olha esse processo todo, eu vejo que as empresas em si, e aí eu sei que você é muito forte em capacitação de vendas, mas eu percebo que por dentro da empresa, a empresa ainda, as pessoas que são das outras áreas, não têm esse conceito que a meta é minha, que eu tenho que bater minha meta. Cultura. A cultura. Vocês fazem um trabalho também forte de cultura, porque eu acho que isso movimenta até para o data-driven. Não adianta eu botar um super big data se eu não tenho a cultura enraizada nas pessoas. Fala um pouco disso. Exatamente. Assim, acho que essa é a chave de todo o processo de mudança, né? Eu brinco, eu sei que não deve mais falar isso, eu não sei se é a expressão capaz, eu não sei qual é o problema dessa expressão, mas, né, o buraco costuma ser muito mais em cima. Então, é uma questão cultural. É muito comum você chegar em organizações onde você tenta culpar determinada área. Né? Eu, outro dia, tive com uma empresa que aconteceu uma coisa muito doida, né? Elas competem. As áreas competem. Era a área de vendas estava batendo e superando meta, mas operações não estavam entregando. Aí eu fui tentar entender por que operações não estavam entregando. É porque aconteceu um problema na área de operações, um problema muito grave. Eu falei, tá bom, mas o CEO está dizendo que é para fazer o quê? Uhum. Porque, no final das contas, alguém tem que dizer, é para tirar o pé da venda. Ou, operação, se ajeita rápido. O CEO não se posiciona. Bem, um caos dentro da organização. Cultura. Então, assim, em algum momento, todos os símbolos de uma organização, todas as mensagens dessa organização, elas vão falar mais sobre ela do que os sistemas que ela compra. Então, porque, assim, você vai implementar um CRM, não é uma questão de ensinar como é que mexe no CRM, é mindset. E mindset vai ter a ver com cultura. Então, assim, você fala para o gestor comercial, o time não planeja. Pois é, mas se eu colocar na minha agenda que parei o dia para planejar, isso é bom ou ruim aos seus olhos? É péssimo. Pois é. Então, assim, a cultura, ela vai comer a estratégia no café da manhã. E os incentivos vão comer a cultura no almoço. Perfeito. Então, eu preciso criar um sistema de incentivo dentro da organização que olhe para isso. E incentivo não tem a ver só com bolso. Incentivo tem a ver com reconhecimento. É onde eu coloco mais luz. Então, normalmente, os processos de aprendizagem não têm um resultado efetivo. Não é pela maneira como ele é conduzido, mas é porque existe um sistema imunológico na empresa que rejeita tudo que existe de novo. Então, eu falo que a gente, que é treinador, facilitador, consultor, em algum momento a gente é contratado para ser o mensageiro. Porque um dos briefings que eu mais ouço é, Carol, vem aqui. Eu preciso que você fale para esse time coisas que eu falo todos os dias e ninguém me ouve. Eu escuto isso, né? Também. Todo você tá de fora, você fala na reunião? Você que é de fora, você fala na reunião? Beleza, eu falo, mas aí eu faço várias perguntas, né? Que é assim, o que você vai fazer com isso depois? Tem um cliente que a gente até conhece em comum, que eu falei para ele, numa das reuniões que eu tive com ele, eu falei, você tá ciente que o problema é você, né? É isso aí. Aí ele falou, eu falei, cara, assim, você pode fazer o treinamento que for, você pode estipular o processo que for, você pode mudar o seu CRM. A maneira como você lidera o seu time fala muito sobre o que você está construindo. As pessoas não se sentem com autonomia, as pessoas não se sentem nunca boas o suficiente. Então, assim, das duas, uma, ou você aceita conviver com isso, ou você muda você. Porque você, como CEO da organização, né, não dá pra gente tirar esse negócio do jogo, é o que vai dar o tom da cultura. Então, cultura é pauta de CEO. Se a cultura de uma empresa está ruim, isso é problema na teoria
do CEO. Ah, não, transfere isso para o RH, cria um comitê de cultura, né? Então, assim, você precisa que a alta direção colabore com esse processo. Então, se a gente está falando de uma questão de tecnologia, de maturidade digital, e o CEO se recusa a usar o iPad porque ele é da época do papel, Não tem como, né? não tem como, gente. É um símbolo, é bobo, né? Eu já cheguei em empresa que até hoje a secretária imprime os e-mails. Ainda Não é? pega o marca-texto e Ma- coloca. Juro, juro. Né? Outro dia eu me neguei a fazer uma palestra para uma empresa por causa disso. Porque ele falou: eu preciso que você imprima, assine, autentique no cartório e me mande o envelope. Eu falei: desculpa, eu não tenho tempo para isso. Não Não existe, vai né? rolar um Não negócio vai desse. rolar. Eu não fiz a palestra. Não fiz a palestra porque eu falei: eu me nego a fazer um processo como esse nos dias de hoje. Não conversa. O que eu vou levar para esse time não está conversando com a cultura da empresa, vai ser um tiro no pé. Então, esse é um risco, inclusive, quando você investe em processos de treinamento, que na verdade são muito mais um tiro no pé, porque eles vão não apoiar a construção de uma cultura, eles vão conflitar com a cultura existente. E uma coisa não vai conseguir, né, suprimir a outra. Eu queria agora sair de vendas e vamos falar da Carol empreendedora. Os 6 da vida, que mexe muito comigo. Coragem. Coragem, exatamente, né? Uma palavrinha tão pequena, que não é tão grande, mas que é uma palavra que muda totalmente as nossas vidas, Sem né? dúvida. Porque quando você toma uma decisão, e aí eu queria falar porque você é uma mulher empreendedora, né? Desde quando saiu lá da Bahia, que chegou em São Paulo, adotou bem. São Paulo como a sua cidade, mas você teve muita coragem desde cedo, porque sem coragem a gente não faz nada. Fala um pouquinho da Carol empreendedora e que não é uma jornada fácil também ser empreendedora, Não né? mesmo. Adoro quando as pessoas perguntam assim pra mim, como é que você dá conta? Eu É. falei, mas eu não dou. É que eu não fico mostrando isso por aí, né? Mas eu acho que assim, sem coragem você vai aonde a vida te levar. Com coragem você vai pra onde você quiser. Só que Zeca inclusive, Pagodinho. pois é, assumir a responsabilidade do erro é que é um desafio, né? Eu acho que muitas vezes a gente usa a culpa como uma desculpa. Então, mas e se eu fizer isso e der errado? E se. O E, si é cara, esse terrível. si, mano, mano, como eu tô baiana, né? Eu tô Ah, paulistana pra caramba, paulistana, né? mano. É, esse si, ele impede a gente de fazer aquilo que, no fundo, a gente sabe, né? Tem uma frase do Steve Jobs que uma tia me falou, eu tava na praia, assim, conversando com ela sobre divórcio. Muitos anos atrás, não é agora, pelo amor de Deus. E ela falou assim, Carol, você conhece aquela frase do Steve Jobs que diz o seguinte: faz, o seu coração já sabe para onde você quer ir. E a gente fica ali racionalizando para lutar contra aquilo, quando a gente, na verdade, deveria racionalizar para encontrar esse caminho que, no fundo, a gente sabe que a gente quer. Porque, no final das contas, Ieda, a intuição são os nossos algoritmos internos. É infalível, inclusive. Pô, eu já vivi tanta coisa, talvez eu não saiba como é que está se processando aqui dentro, E tem momentos também, né? né? A Então, coragem tem momentos de decisões que a gente toma que esses percursos. e tem a coragem do desistir. Porque as pessoas falam muito da coragem e eu detesto. Eu leio todo dia isso. Uma mulher forte, aquela que não desiste nunca. Uma mulher forte. Não. Desistir é um ato de coragem. O último livro do teu post, que você comprou 2, O Pense de o Novo. Pense de lá. Novo é ótimo, né? Você comprou 2. Eu tava indo por esse caminho, mas assim, eu mudei, o contexto mudou, não quero mais. Eu nunca esqueço daquela cena de Forrest Gump. Saiu correndo, correndo, correndo. Correndo. Aí teve um dia que ele parou e falou: volta pra casa. Isso, não quero mais. É isso, e tá tudo bem. Mas o desafio não é o que você faz, é conviver com o resultado daquilo que você faz, né? Então, acho que para quem tá empreendendo, para quem tá começando, a pergunta é sempre essa: o que que você tem, no final das contas, a perder? Eu sempre coloco isso, eu sempre falo que você tem que pensar no pior dos cenários e pensar o seguinte: se acontecer o pior dos cenários, eu aguento? Se sim, vai. E trabalhe para que esse pior cenário não aconteça. Né? Porque eu acho que tem um pouco de que a coragem ela é uma fé que você deposita em você mesmo. Então a gente fala muito da fé na vida, da fé em Deus, da fé no universo. Mas assim, cara, e a fé em você mesmo? Não conta? Então eu acho que é sobre isso. É fácil, não é? Cansa muito, dói bastante, né? A todo momento você vai se questionar, vai. Mas eu até fiz um post hoje falando sobre isso. Vão duvidar de você? Vão questionar você? Vamos falar? Vão falar mal de você? Então, simplesmente continue. Esquece. Né? Porque isso dando certo ou dando errado, isso vai continuar Segue acontecendo. em frente e vai. Tapa os ouvidos e segue o rolê. É bem importante, eu acho, esse teu livro
como um livro que a gente tem que ler em vários momentos da nossa Da vida. vida. É um livro que eu tenho ali comigo e ele me ajuda, assim, porque tem hora que a gente precisa ler alguma coisa para Dá até uma... contextualizar e refletir. Cara, será que eu tô tão louca? Porque eu tenho isso, eu sou meio louca. Então, será que eu tô tão Ótimo, louca? Porque eu tô ótimo. sempre muito louca, né? E eu tenho um marido que é bem diferente de mim, entendeu? Ótimo também, né? Ele Não é é equilibrada. ele é mais equilibrado que eu, com Mas certeza. é a loucura, né? Então, se estão criticando sua loucura, é só esperar um pouquinho que daqui a pouco vão estar te aplaudindo. Então, a gente é louca até fazer sucesso. Depois que faz, visionária, né? Aí é que nem aquele programa que tinha no Faustão, né? Que você ia lá, depois que você já fazia sucesso, e só tinha coisa Arquivo boa, né? confidencial. Arquivo confidencial, exatamente isso. Gente, passou tão rápido, a gente já tem aqui 1 hora de conversa com a Carol. A Carol é aquela pra gente conversar um final de semana inteiro, Tomando uma de tomando um preferência. vinhozinho e ficar ali, porque ela tem uma vida, ela é radiante, o sorriso da Carol. E quem não viu Carol no palco, veja, porque para mim, hoje no Brasil, é uma das melhores que a gente tem, porque ela faz com muito amor, com muita paixão. Isso é teu sempre, né? E eu acho assim, a gente tem que buscar pessoas. Então, quem não lê os livros da Carol, leia. Quem não segue a Carol, siga. Porque todo dia ela tem uma mensagem pra gente. E ela tem um trem que passa, que faz um fundo nas mensagens. É verdade. Não é verdade, Carol? Então, eu queria, assim, eu tenho a nossa provocação do ser digital não é opcional, é uma frase minha, e as pessoas acham que quando eu falo isso, eu estou falando em mecanizar tudo. Então, para você, ser digital não é opcional, e deixa um recado para o nosso público. O que, que você gostaria de falar para a gente? Acho que ser digital não é opcional, porque a tecnologia é o que nos mantém no jogo. Hoje, se você quer estar jogando, você precisa de tecnologia, você precisa ser digital. Mas a diferenciação ela não vai se dar através do digital, porque isso aí todo mundo tem acesso. Né? Então, assim, acho que a tecnologia ela nos iguala, Ela nos é coloca, democrática. ela democratiza o acesso, Isso aí. mas ela não te Ela é diferencia. E o meio. que te diferencia vai ser, né, a humanização. Então, acho que quando a gente fala a gente falou aqui de vendas, a gente falou de educação, a gente falou de liderança, a gente falou de gestão, a gente falou de um monte de coisa, mas eu acho que tem uma coisa que, para mim, ela é fundamental em qualquer processo, que é clareza. Então, assim, quanto mais consciência você tem, né, do desafio que você está enfrentando, quanto mais consciência você tem daquilo que você sabe, daquilo que você sabe que você não sabe, e quanto mais consciência você tem de onde você quer chegar, mais opções, né, você tem para uma ação. E aí vamos para o 6 da vida, Seja né? da vida. Mais coerente, porque assim, eu sei qual é a minha meta, eu sei onde eu tô e eu sei quais são os percalços que são meus e que são os do mundo, então eu tenho que agir de uma forma coerente para que eu tenha avanços nessa minha caminhada. Eu preciso garantir a consistência nesse processo, porque começar é uma coisa, é até fácil. O desafio é continuar, né? Então, é o tempo inteiro você mudando o plano para não ter que mudar a meta, é você persistindo, que é buscando alternativas diferentes para poder chegar realmente no mesmo lugar. E a tal da coragem, né? Que é diante de toda dessa loucura que é o mundo, é você não se perder de você. Eu acho que um compromisso que nós temos que ter com as nossas empresas, com os nossos colaboradores e principalmente com a gente, assim, é ter essa clareza maior e se comprometer com ela. Porque o tempo inteiro o mundo está aí tentando confundir a gente, né? Então, assim, quando a Dani Junco tem uma frase, não é minha, dela, eu acho incrível, né? Que é quando você sabe quem você é, o mundo não pode te confundir. Então, é ampliar a nossa clareza sobre a gente e se comprometer, né, em seguir em frente com a coragem, porque no final das contas, ser feliz não pode ser uma meta, né? É um Ser feliz Gilberto tem que Gil, ser um andar com fé eu caminhar. vou, que a fé Não não costuma costuma falhar. falhar. Não é isso? Gente, essa é a Carol, assim, não poderíamos ter a melhor pessoa para falar com a gente sobre esse mundo de coisas, não foi só educação, porque ela navega por vários outros pontos, e muito feliz de ter você aqui quando você aceitou. Aqui a gente na Martec, a gente está começando, você sabe disso, Sim. com coragem. Vamos ampliar né? espaço, Vamos né? ampliar. Fazer caber mais gente. Exatamente, ampliar espaço, essa é ótima, porque ninguém ocupa espaço de ninguém, né? A gente amplia, essa tua frase é maravilhosa, e eu quero te agradecer e deixar para você também se despedir aqui do pessoal, e foi uma honra ter a Carol aqui com a gente. Gente, obrigada. Acho que admiração gigante por essa mulher. Graças a Deus que aquele avião não caiu. Graças a Deus que eu enfrentei, porque na época era uma fera, né? E funcionou, né? E que bom que a gente pode estar aqui hoje, não só falando sobre a gente, mas compartilhando aí com essa audiência que com certeza vai se beneficiar não só desse podcast, mas de tudo que você está entregando de valor para o mercado, porque você está no caminho certo, entregando valor para a partir daí começar a extrair valor, né? Dá para a gente começar a receber. Exatamente. Parabéns, eu estou na Ida. fase do dar.
ainda. Eu sou fã, tá? Obrigada, gente. Bem, a gente termina aqui o nosso podcast hoje. E se você quiser conhecer a Martech, siga a gente nas redes. A gente está em todas as redes, @martechco, e no YouTube com o nosso podcast de 15 em 15 dias. Obrigado, gente. Tchau.